Da obra Contos de Aprendiz, os contos Nossa Amiga e Miguel e Seu Furto, de Carlos Drummond de Andrade, ao som de Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento. Nossa Amiga. Não é bastante alta para chegar ao botão da campainha. O peixeiro presta-lhe esse serviço tocando. Alguém abre. Foi a garota que pediu para chamar. Quando não é algum transeunte austero, senador ou ministro do Supremo que atende à sua requisição. Com pouco, a solução já não lhe satisfaz. Descobre na porta a seu alcance a abertura forrada de metal e coberta por uma tampa móvel de matéria idêntica. Por ali entram as cartas, os dedos sacodem a tampa, desencadeando o necessário e aflitivo rumor. Antes de abrir, perguntam de dentro: quem está aí? É de paz ou de guerra? De fora respondem: é Luci Machado da Silva, abre que eu quero entrar. Ante a intimação peremptória, franqueia-se o recinto. Entra uma coisinha morena, despenteada, às vezes descalça, às vezes comendo pão com cocada, mas sempre séria, ar extremamente maduro das meninas de 3 anos. A força de entrar, sair, tornar a entrar, minutos depois, tornar a sair, lanchar, dormir na primeira poltrona, praticar pequenos atos domésticos, dissolveu a noção de residência, se é que não a retificou para os dicionários do futuro. Qual é a sua casa? Esta. E a outra de onde você veio? Também. Quantas casas você tem? Esta e aquela. De qual você gosta mais? Que é que você vai me dar? Nada. Gosto da outra. Tem aqui esta pessegada, esta bananinha. Gosto desta casa, gosto de você. Não é gulodice nem interesse mesquinho. Será antes prazer de sentir-se cortejada, mimada. Esquece a merenda para ficar na sala de mão na boca, olhando os pés estendidos enquanto alguém lhe acarinha os cabelos. Nem tudo são flores no espaço entre as duas residências. Há Catarina e Pepino. Catarina foi inventada às pressas para frustrar certa depredação iminente. Os bichos de cristal na mesinha da sala de estar tentavam a mão viajeira. Pressentia-se o momento em que as formas alongadas e frágeis se desfariam. Na parede esquecida preta pousara uma bruxa. Não mexa nos bichinhos. Mexia. Não mexa, já disse. Em vão.
Você está vendo aquela bruxa ali? É Catarina. Que Catarina? Uma menina de sua idade, igualzinha a você, talvez até mais bonita, muito mexedeira, mas tanto um dia foi brincar com um cachorrinho de vidro. A mãe não queria que ela brincasse. Catarina teimou, mexeu e quebrou o cachorrinho. Então, de castigo, Catarina virou aquela bruxinha preta horrorosa. Para o resto da vida, a mão imobiliza-se. A bruxa está presa tanto na parede como nos olhos fixos, grandes, pensativos. Entre os mitos do mundo, entre os seres reais, existe mais um alado, crepuscular, rebelde e decaído. Pepino tem existência mais positiva. Circula na rua, a rua é o espaço entre as duas quadras, repleto de surpresas. Geralmente à tarde, vem bêbado, curvado, expondo em frases incoerentes seus problemas íntimos. Pegador de crianças. Vou embora para minha casa. Você vai me levar. Mas você mora tão pertinho. E Pepino? Pepino não pega ninguém, ele é camarada. Pega sim, eu sei. Pois eu vou dar uma festa para as crianças desta rua e convido Pepino. Você vai ver se ele pega. Eu não vou na festa. Você é quem perde. Vem Alcinha, Nezinha, Heloísa, Alice, Maria Helena, Lourdes, Bárbara, Edson, Careca, João e Adão. Pepino vai dançar para as crianças. Você, como é uma boba, não toma parte. Até logo. Sai voando. A porta fecha-se com estrondo. Da varanda ainda se vê o pequeno vulto desgrenhado. Espera aí, você não tem medo do Pepino? Não, estou zangada com você. Com a zanga desaparece o temor. Seria realmente temor? Gosta de ser acompanhada para dizer à mãe quando chega em casa: espia quem me trouxe. Volta meia hora depois, penteada, calçada, vestido limpo. Espia minha roupa nova, meu sapato branco, mas que beleza, onde você vai? Vou na festa. Para tomar banho e trocar de vestido é necessário que se anuncie sempre uma festa, jamais localizada ou realizada, mas que opera interiormente sua fascinação. Não há pressa em ir para ela. A merenda, a conversa grave com pessoas grandes, estranhamente preferidas a quaisquer outras. O brinquedo personalíssimo com o primeiro encontro do dia, um carretel, a galinha que salta do carrinho de feira, fazem esquecer a festa, se não a constituem. E resta saber se o enganado não será o adulto que sugere terrores ou recompensas fantasiosas. Nas campinas da imaginação, esse galope de formas será a verdade? Senta-se no corredor e com os panos velhos, lápis vermelho, pedrinha, qualquer elemento poetizável representa para si só a imemorial história das mães. Comadre, seu filhinho como vai? Tá bom, comadre, e o seu? Tá com o dedo machucado e dodói na barriga. Vai tomar injeção. Então vou dar no meu também. Perguntas e respostas recolhidas em conversas de adultos saem da mesma boca inexperiente. O objeto que serve de filho é embalado com seriedade. A doença existe. Existem os sustos maternais, mas tudo se desfaz se acaso o intruso vem surpreender a criação tirada em partes iguais da vida e do sonho e que os prolonga. Assim pudesse a mãe antiga tornar invisível seu filho ante os soldados de Herodes. Miguel e seu furto. Sabe-se que nascemos proporcionados às nossas ações e estas, quando deflagram, encontram sua medida em nosso ser. Por outras palavras, tudo dizia que Miguel nascera fadado a grandes experimentos. Seu porte era varonil, seu rosto radioso e toda a sua pessoa
destilava confiança em si mesmo e tranquila identificação com o mundo. À força de aptidões, Miguel não desenvolveu nenhuma e a família verificou certo dia que ele nem aprender ofício, nem se incorporar à profissão liberal, nem descobrira qualquer técnica moderna de granjear sustento. A verificação não eliminou o pasmo deslumbrado que a pessoa de Miguel suscitava à primeira vista. Pode ser que o tenha acrescido. Miguel era Miguel, tamanho feixe de atributos dispensava exteriorização. Sendo a admiração sentimento extenuante, os mais exaltados apologistas de Miguel foram pouco a pouco reduzindo o reconhecimento de seus talentos a uma consideração abstrata que não carecia ser proclamada e que, de resto, ninguém se lembrava de escogitar. E foi quando esses talentos luziram mais, sem aplicação, sem proclamação, reduzidos à pura essência, ao mesmo tempo evidentes e invisíveis, os dotes de Miguel esparziam-se em desvanecimento sobre sua família, seu bairro, sua cidade e sua pátria. Vivia dos favores de um tio enriquecido no contrabando, de um irmão jogador e, de um modo geral, da simpatia coletiva. Sucede que circunstâncias especiais interromperam as atividades lucrativas dos parentes e o dom da simpatia humana murchou um pouco pelo mundo. Miguel viu-se sozinho às 2h da tarde diante de um navio ancorado em frente à Praça Mauá, sem dinheiro e sem programa. Não tinha almoçado e era duvidoso que jantasse. Atingir aquele ponto em que as pessoas nervosas costumam pensar em suicídio. Nos jornais estendidos sobre a calçada, Miguel, passeando olhos vazios, inteirou-se das manchetes. Por meio de vales, o caixa e o contador de uma companhia de aviação deram sumiço a 25 milhões de cruzeiros da empresa. Decretada a falência de um banco, estando o diretor desaparecido. 3 fazendeiros recém-chegados ao Rio foram vítimas, respectivamente, do conto do bilhete premiado, do conto da televisão e do conto da francesa. No norte, um sacristão carregou com as alfaias e com o dinheiro do templo. Apareceram libras falsas no mercado, medicamentos falsificados. Generais do exército armênio envolvidos num caso de suborno. O netinho narcotizou a avó para roubá-la e comprar uma bicicleta americana. Desapareceu a estátua de Vênus do Museu de Curitiba. O piano de cauda foi furtado no último andar do edifício com auxílio de guindaste. E uma lancha da polícia marítima, das mais velozes, o mimo da repartição, estava sumida havia já 1 ano. Só tinham reparado agora. Miguel fixou os olhos, tornou a ler. Sim, senhor, até a lancha, hein? E com um sorriso veio-lhe a ideia desprovida de valor moral e antes criminosa, mas que revelava subitamente toda a originalidade daquele espírito excepcionalmente bem dotado. Entre tantos furtos do ar, da terra e da água, Miguel percebeu que um não fora ainda tentado, e este bastaria para torná-lo rico, poderoso, grande. Aqui se evidencia a adequação de Miguel ao seu projeto e a deste a Miguel. Qual o projeto de Miguel? Apropriar-se de algo considerável, imenso, esmagador, que por sua própria extensão fosse insuscetível de ser capturado, embora não de ser escondido. Alguma coisa absolutamente indispensável à vida humana e cuja posse garantisse a seu titular o recebimento de devidos e pesados tributos.
frutos. Falando claro, Miguel resolveu chamar a si não uma lancha apenas, ou todas as lanchas e embarcações, senão o próprio mar onde elas navegam. Deliberou o furto do mar, com suas costas, cabos, ilhas, barcos, faróis, boias, algas, gaivotas, peixes, cetáceos, cascos afundados, carcaças, material miúdo e telégrafo submarino. E se assim o pensou, assim o fez. Com a presteza que a ideia exigia, ideias são fluidos e Miguel poderia perder a sua em proveito de qualquer cidadão receptivo. Aproximou-se do cais, alongou a vista com ar solerte e apropriativo, estabelecendo mentalmente a raia do vasto objeto que dali se descortinava, furtou. Furtar é ato mental, como qualquer outro em que a deliberação ou intenção prevalece sobre as medidas complementares de execução. O tesoureiro que furta de uma estrada de ferro não leva para casa trilhos e locomotivas, mas só uma sutileza socrática ou um materialismo rombudo que afinal se equiparam poderão sustentar que tais objetos não tenham sido furtados na essência, porque ou não foram na aparência. Essa distinção, de resto, ofereceu-se sem tardança ao espírito de Miguel, que cuidou de assegurar a receptação para o volumoso produto de seu furto. Nesse sentido, conversou alguns amigos mais íntimos, a quem pôs na confidência do fato, não logrando, contudo, a solução desejada. Tecnicamente, ainda não era possível guardar o mar fora de seu leito. Os armazéns da terra eram exíguos, embora os alargasse a imaginação de seus donos. Alguns cientistas pesquisavam o modo de reduzir uma quantidade astronômica à simples proporção da unha. Mero sonho até então, Miguel pensou em microfilmar o mar, podendo assim carregá-lo consigo em rolo diminuto. Não era a mesma coisa. Os que repararam no pormenor de que Miguel, às 14 horas, estava ainda sem almoço, estranharão que ele fosse cuidar destes problemas de organização sem antes forrar o estômago. Não se preocupem. Miguel sabia defender-se e, a partir do momento em que furtou o mar, não lhe faltaram utilidades. O mar continuou, pois, no mesmo lugar de sempre, se bem que furtado. Da consumação do furto não restava a menor dúvida, os jornais o registraram, como convinha. Nos vespertinos, o golpe de Miguel apareceu devidamente colorido com os excessos de imaginação da reportagem. Porém, os matutinos foram mais objetivos e o Jornal do Comércio apenas lhe dedicou 4 linhas às ocorrências policiais. Era um furto a mais depois de tantos outros, teria pensado o velho órgão que já os anotara aos milhões em sua carreira centenária. Escapou-lhe o caráter inédito da operação, seu modernismo insólito. As autoridades policiais naturalmente tomaram conhecimento do ato de Miguel e quem poderia escusar-se a tomá-lo. Com efeito, sua primeira providência, uma vez assentado que o mar não deixaria seus cômodos, foi aumentar de 25% as tarifas aduaneiras, em benefício, explicou ele, das obras de remodelação do mar, que se tornavam indispensáveis dado o uso milenar desse veículo de comunicação. Miguel prometeu novos peixes e novas pérolas aos pescadores e às mulheres de suas relações, dele estas em número avultadíssimo. Miguel deu trabalho a inúmeros operários nas obras de remodelação. Enquanto as obras não tinham início, trabalhariam na estiva, e alegres e seminus sob o sol e o peso, abençoavam Miguel, que lhes pagavam um salário radioso, seu sorriso. A fortuna pessoal de Miguel cobriu a fortuna da nação e do continente. Nunca mais que Miguel teve tempo para contar sua riqueza. Então passou a queimá-la cada semestre a fim de não acumular muito. Mas a riqueza brota do fogo, da chuva, do asfalto, da neblina de si mesma.
Miguel era terrivelmente rico em sua riqueza vinda do mar e maior do que este. Alguns pequeninos aborrecimentos não conseguiam turvar o cristal de sua beatitude. Miguel proibira as excursões de lanchas e iates de recreio por amor à moralidade que devia ser absoluta no mar. Surgiram reclamações a que ele não se dignou atender. Em questões de decência era implacável. Abriu só uma exceçãozinha para casais de respeito que se dispusessem a pagar a taxa secreta de moralidade marítima. O banho de mar é que foi uma pena nas manhãs estivais em que a arrebentação tentava os afoitos e as angras calmas junto aos postos de salvamento pareciam chamar crianças e moças. Tornou-se impossível cair na água, mesmo de calções compridos, mesmo de calça e paletó. Quando não era imoral, era perigoso e Miguel velava pela existência de cada um. Se alguém aludia vagamente à possibilidade de sair um domingo em pescaria para espairecer, seria bom sair pelo mar. Não faltava quem advertisse. Sil foi furtado. E algum viajante nato à maneira clássica em transe de exclamar: que bom viajar! O ouvinte retrucava prudente: mas só de avião ou por terra. Adeus amanhecer no caique entre as ondas rítmicas. Adeus poesia do largo. Reduziu-se o turismo e os mentirosos passaram a contar menos histórias de tempestades na Marambaia. Alguns bacharéis meio arreliados bateram às portas da justiça e foi uma sucessão enfadonha de pleitos e conflitos de jurisdição e competência, acabando os juízes por averiguar que a espécie era totalmente inédita, fugia a todas as classificações do direito penal e do direito marítimo. Era a primeira vez que se furtava o mar. Aí começou o grande movimento nacional pela reforma da Constituição para se introduzir nela um dispositivo que impedisse ou punisse com pena de morte o furto do mar, do céu, da atmosfera ou de qualquer estrela. Movimento que empolgou os espíritos e teve repercussão internacional. Em vão, porque o princípio se adotado não podia ter efeito retroativo conforme é da tradição liberal do nosso direito. A pena de morte, repugnando a nossa sensibilidade, jamais seria aplicada. E logo em Miguel, um cara tão simpático. Porque Miguel permanecia indelevelmente simpático, ao contrário dos personagens de romance que se vão tornando fisicamente sinistros à medida que neles lavra a corrupção moral. Os próprios adversários reconheciam isto e pediam-lhe desculpas ao tentarem sublevar as massas contra seu poderio econômico. As massas, por sua vez, andavam extremamente preocupadas com a solução do conflito na China e a consolidação da democracia popular nos Balcãs, de sorte que não tomaram conhecimento. Queremos pão para a Grécia, bramiam as massas pela voz de seus representantes. Bem-aventurado Miguel, que praticaste um grande feito e com ele deste a medida de tua personalidade. Teu reino seria eterno se... Acontece que, infringindo todas as proibições miguelinas e todas as recomendações domésticas, passando por cima do conflito nos tribunais e da indagação nas casas do parlamento, um garoto de 7 anos, morador em Ramos, fugiu certa manhã de casa, correu à praia próxima e, despindo-se, atirou-se triunfalmente ao mar deserto e verde. Foi um rebuliço, um caminhão que passava na rua estacou. O motorista desceu e veio admirar, assombrado, aquele menino. Outros meninos se juntaram, e mulheres, e basbaques, e jornalistas. O garoto regalava-se no banho imenso que todo o mar lhe ofertava, e Miguel paralisado num ponto qualquer da cidade. Miguel, inoperante, impotente, nada podia fazer, nem impedir aquele menino de tomar banho no mar, nem ao mar de dar banho àquele menino em 1000 flores de espuma e contas de aljôfare, nácares, cintilações e sereias e cantos matutinos que vinham na luz, nas ondas, na revoada de pássaros.
Então outro menino, criando também coragem, botou o dedão na água, e outro menino também, e depois outro e mais outro. As raparigas em flor, as mulheres maduras, as senhoras idosas que careciam de banhos medicinais de iodo acompanharam-nos. E um rapaz atlético empurrou o seu barco e lá se foi a arar as terras verdes do mar. E outro apareceu com seu batelão. E cada um providenciava uma vela, uma catraia, uma canoa, uma jangada, uma vigilenga, uma geringonça, que eram logo atiradas à flutuação. E armadores de navio deliberaram ali mesmo não pagar mais tributo algum a Miguel e só a velha e abandonada alfândega. E recomeçou a alegria no litoral e sobre as águas. O mar estava livre. Vieram as autoridades, lavraram um termo de recuperação. Miguel inteirou-se de tudo, calma e decorosamente, com a compostura que era mais um de seus atributos depois de rico, ele que os possuía tantos. Ninguém cogitou de prendê-lo, e como e por quê? De alegria todos se davam as mãos confraternizando. Miguel não se confessou derrotado e não fora derrotado mesmo. Depositou em bancos sólidos boa parte de sua fortuna e passou a dedicar-se à coleção de conchinhas, lembrança indiscreta e nostálgica de sua propriedade oceânica. As conchinhas da praia que apresentam a cor das nuvens quando nasce o dia, como disse Camões.